Continuando, pessoal, essa parte de racionalização, nós estamos vendo a parte 2 agora desse estudo, tá? Quem não assistiu a parte 1, vai aparecer aqui no card, aqui em cima, para quem quiser assistir. Pessoal, no primeiro momento, nós vimos que, diferente da parte 1, na parte 1 não acontecia isso, ter dois termos assim no denominador, tá vendo? Ó? Quando acontecer isso, eu vou usar uma propriedade dos produtos notáveis, que é esse daqui, ó. A mais B multiplicado com A menos B. O nome dessa propriedade é um produto da soma pela diferença de dois termos. Então, produto da soma pela diferença de dois termos. Isso daqui, pessoal, vai dar uma diferença de dois quadrados, ó. Quadrado de A e quadrado de B. É a diferença de dois quadrados. Se você for aplicar a propriedade distributiva, você vai chegar nessa resposta aqui. Então a gente vai usar essa propriedade no caso dessa racionalização aí. Então vamos lembrar, o que é racionalizar um denominador? É achar uma fração equivalente a essa, mas que tenha denominador um número racional. Porque, ó, tá vendo como tem denominador irracional aqui? Raiz quadrada de 2 é um número irracional. Então a gente vai ter que tirar esse raiz de 2 daí. Então como que eu vou fazer? Eu vou copiar, no primeiro momento, eu vou copiar igualzinho aqui na frente, sem pressa, ó, a fração que foi dada. Ó, copiei novamente ela. E vou multiplicar por um número aqui chamado fator racionalizante. Como que eu vou encontrar? Eu vou usar essa ideia da propriedade dos produtos notáveis aqui. Eu vi que aqui é a soma de dois termos. Olha aqui, ó, soma de dois termos. Foi multiplicado por quem? Por uma diferença de dois termos. Então, o fator racionalizante aqui vai ser a diferença desses dois termos aqui. Dessa maneira assim, ó. Eu pôr de uma outra cor para destacar o fator racionalizante. Ou mais, você vai trocar, vai pôr menos. Isso vai fazer no numerador da fração e também no denominador da fração também. Então, nesse momento, você usou essa propriedade aqui. Tá certo? Multiplicação. Olha aqui, ó. É positivo? Sim. Qual que é o outro? Negativo, que é esse daqui, ó. Tá certo? E agora, pessoal, nós vamos multiplicar os numeradores entre si, porque a gente está resolvendo uma multiplicação de frações. Quando eu vou multiplicar 2 vezes 3 menos raiz quadrada de 2, eu vi que tem dois termos aqui, 3 menos raiz quadrada de 2. Então eu ponho entre parênteses, dessa maneira aqui, ó, 3 menos raiz quadrada de 2. Aí eu vou fechar o parênteses. Então, sempre que tiver dois termos assim, é conveniente você colocar parênteses, tá certo? Então, 3 menos raiz quadrada de 2. Embaixo, pessoal, é um produto da soma pela diferença, exatamente como está aqui, o produto da soma pela diferença. Qual a resposta? É o quadrado do primeiro termo, que é 3, menos o quadrado do segundo termo, que é a raiz quadrada de 2. Então, o primeiro termo é 3, segundo termo é a raiz quadrada de 2. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Multiplicação. Para eliminar esse parênteses, o que eu faço? Propriedade distributiva. 2 vezes 3, 6. Aí eu posso copiar aqui, já tirando o parênteses fora. 2 vezes 3, 6. Cuidado agora. 2 vezes menos raiz quadrada de 2. Aqui não tem sinal, é positivo. Multiplicação de dois números inteiros, mais e menos. Sinais diferentes, negativo. 2 vezes raiz quadrada de 2 é 2 raiz quadrada de 2. É só copiar os dois, ó. Não mexe com nada, tá? Só copiar. Juntar os dois, né? 2 raiz quadrada de 2. Aqui, tranquilo. 3 ao quadrado dá 9. Menos. Pessoal, vamos cancelar o índice 2, que aqui não tem índice 2, por isso que fala raiz quadrada. Eu cancelo esse índice com esse expoente 2. Olha quem ficou sozinho aqui. O 2. Então fica 9 menos 2. Vai ficar 6 menos 2 raiz quadrada de 2. Resolve embaixo. 9 tira 2. Dá 7. Então, pessoal, como aqui não dá para cancelar ninguém, não dá para simplificar por ninguém, a resposta é essa. Chegamos no objetivo final. Eu tenho um denominador
racional agora. 7 é um número racional. Então fechou essa primeira, tá certo? Chegamos no nosso objetivo, que é tirar o número irracional e torná-la no número racional, denominador. Essa daqui, mesmo esquema. Copia com calma ela, ó. 1 mais raiz quadrada de 2. Embaixo também copia. 2 mais raiz quadrada de 2. Agora eu vou multiplicar pelo fator racionalizante. Também vou recorrer àquela propriedade dos produtos notáveis lá, né? Vou multiplicar por quem? Aqui é soma de dois termos, aqui soma de dois termos. Eu vou multiplicar pela diferença de dois termos. Então, 2 mais raiz quadrada de 2 vai ficar 2 menos raiz quadrada de 2. No numerador e também no denominador. Pessoal, isso aqui é um pouquinho mais trabalhosa, né? Ó, porque ó, tem dois termos que vão ser multiplicados por dois termos aqui. Ó. Vou fazer com calma, tá? Vou fazer a do 1 de caneta azul. 1 vezes 2, 2. Vou até aumentar o traço aqui que vai ficar grande essa conta aqui, né? Agora para fechar a vez do 2, ó. Multiplicação de dois números, hein? Olha a regrinha de sinal. Não tem sinal aqui é mais e aqui é menos. Mais com menos dá menos. E 1 vezes raiz quadrada de 2, todo número vezes 1 é o próprio número. Então é o próprio raiz quadrada de 2. Não precisa nem colocar o número 1. Pronto. A vez do 1 terminou. Vou mudar de cor agora. Vou fazer a do raiz quadrada de 2. Ó. Raiz quadrada de 2 vezes 2. Vamos fazer o sinal primeiro? Aqui é mais, aqui não tem sinal, é mais. Então vai dar mais. Raiz quadrada de 2 vezes 2 é só pôr o número primeiro e depois copiar a raiz quadrada. Então é 2 raiz quadrada de 2. Não precisa nem fazer conta, é só juntar os dois. Ó. Sempre o primeiro número. 2 raiz quadrada de 2. Agora para terminar, mais do raiz quadrada de 2, eu vou juntar com menos aqui. Ó. Mais com menos dá menos. E raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2. Eu vou pôr entre parênteses aqui, ó. Não vou nem fazer a conta. Vou pôr assim, ó. Eu repeti 2 vezes a raiz quadrada de 2. Eu vou pôr em forma de potência, que depois é só cancelar, fica tranquilo, né? Tá certo? Ó, segue a segunda flechinha maior aqui, ó. Raiz quadrada de 2 aqui e aqui também. Multiplicação, transforma em potência. Repetir 2 vezes a raiz quadrada de 2. Então acabou aí. Fica mais prático, né? Aqui, produto da soma pela diferença. De novo vai entrar essa propriedade aqui. Olha a resposta. Primeiro termo ao quadrado, o primeiro termo aqui é 2. Então ficou 2 ao quadrado menos o segundo termo aqui é raiz quadrada de 2. Vou levar ao quadrado também, o segundo termo ao quadrado. Vamos continuar aqui embaixo, pessoal. Igual. Presta atenção agora, ó. Olha como que eu comentei, olha como fica fácil. É só cancelar o expoente 2 com esse índice 2 aqui, ó. Ficou 2 sozinho. Então, pessoal, vamos fazer com calma essa parte de cima. Eu vou copiar inteirinha ela, ó. Até chegar nesse 2, que aqui está cancelado, não é mais raiz quadrada de 2, né? Então ficou 2 menos raiz quadrada de 2 mais 2 raiz quadrada de 2 menos, agora é só o 2 sozinho, porque foi cancelado, né? O expoente 2 com o índice 2. Embaixo ficou como? 2 ao quadrado, 4. Menos. Cancela aqui, ó. Expoente 2 com esse índice 2 aqui. Ficou 2 sozinho, então ficou 4 menos 2. Isso é igual. Pessoal, olha só vamos pegar os termos semelhantes, ó. Esse 2 é chamado termo independente, né? Tá? 2 é aqui, ó, tudo menos 2 aqui, pode cancelar ele, ó. Cancela esse 2 com esse 2 daqui, porque 2 menos 2 dá 0. A continha ficou menor. Aqui, ó. Raiz quadrada de 2, aqui também tem raiz quadrada de 2, eu posso resolver, são radicais semelhantes. Ó, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2, então eu posso resolver. Aqui é menos, aqui não tem fator externo, aqui é 1, ó. Vendo? É 1, deve 1, pagou 2. Pagou 1 a mais, não pagou? Não precisa nem colocar esse 1, né? Note, pessoal, operações com números inteiros, ó. Deve 1, pagou 2. Deve 1,
Pagou 2. Pagou 1 a mais, não pagou? Então vai ficar 1 raiz de 2. Ó, o 1 tá aqui na frente, que não precisa nem representar. Tá certo? Então ficou raiz de 2 só. Nem precisa colocar o número 1. E 4 tira 2, dá 2. Aí, ó. Chegamos ao nosso objetivo de uma fração que tem um denominador irracional aqui. Chegamos no número racional. Então, olha só a fração equivalente que nós achamos aqui. Resposta final, raiz quadrada de 2 sobre 2. Agora, pessoal, a gente vai ver um teste de vestibular agora, tá? Então, pessoal, eu já copiei já a fração que a gente vai racionalizar o denominador dela. O que a gente faz mesmo? Copia ela igualzinho no primeiro momento, né? Ó, repete de novo. E agora eu vou multiplicar pelo fator racionalizante, que é, olhando a propriedade aqui como nós vimos, é uma soma de dois termos. O fator racionalizante vai ser a diferença de dois termos. Então eu vou pegar raiz de 7 menos 2 no numerador, né? E também faço o mesmo no denominador. Aqui, pessoal, nós vimos que vamos multiplicar as frações. Como tem dois termos aqui, vou colocar entre parênteses, né? Ficando assim, ó, 9. Abro parênteses, raiz de 7 menos 2. Fecho parênteses. Aqui é a multiplicação, é um produto da soma pela diferença. Produto da soma pela diferença. Olha a resposta. É o quadrado do primeiro, né? Que no caso aqui é raiz de 7. Então vou pôr entre parênteses, ó, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo termo. O segundo termo aqui é o 2. Então, 2 ao quadrado. Quadrado de 2. Vou continuar aqui, ó. Pessoal, vamos resolver embaixo, vamos copiar em cima sem pressa, ó. 9 raiz de 7 menos 2. Embaixo, pessoal, sempre é mais tranquilo aqui na parte do denominador, que você pode cancelar esse 2. Aqui o índice 2 você cancela também. Ficou 7 sozinho. 7 menos 2 ao quadrado dá 4. Então ficou 7 menos 4. Olha que tranquilo aqui, ó. Vamos fazer essa continha aí. Repete em cima, que a parte em cima está um pouquinho mais trabalhosa, né? Então um pouquinho mais trabalhosa, vou repetir a parte de cima. Embaixo tá o denominador aqui, tá tranquilo a resolver, né? Então ficou 9 raiz quadrada de 7 menos 2. Porque eu vi aqui, ó, 7 menos 4 dá 3. Olha como foi bom levar até o final a parte de cima e copiando, porque eu posso simplificar aqui, ó. Como eu tenho uma multiplicação, né? Que aqui entre o número e o parênteses sempre vezes, eu posso fazer a simplificação aqui, ó. Porque eu estou multiplicando, né? Embaixo eu divido por 3, vai dar 1, que nem vai precisar colocar. E 9 dividido por 3, eu consigo obter o número 3. Porque eu dividi por 3 aqui em cima também, né? Então ficou 3 raiz quadrada, entre parênteses, raiz quadrada de 7 menos 2, entre parênteses. Pessoal, como aqui 3 dividido por 3 dá 1, não precisa nem colocar, né? Nem colocar o denominador 1, tá certo? Não vou pôr nenhum traço da fração, porque o denominador 1 a gente nem representa, né? Então deu 9 dividido por 3 deu 3, né? Raiz quadrada de 7 menos 2. Ó, como aqui não tem denominador, é sempre 1, né? É sempre 1. Chegamos no nosso objetivo, que é um denominador racional, né? Só que olhando aqui, pessoal, não tem nenhuma das alternativas, tá vendo? Para marcar um x, não tem. Apesar de a gente ter chegado aqui no nosso objetivo, que é transformar em um número, o denominador num número racional. Então, o que a pessoa fez aqui? Ela aplicou a propriedade distributiva, ó. Eliminando parênteses, deu 3 raiz quadrada de 7
3 raiz quadrada de 7, porque aqui é só copiar, né? 3 vezes raiz quadrada de 7 é o próprio 3 raiz quadrada de 7. Agora multiplica aqui o segundo agora. 3 não tem sinal, é positivo, e aqui é negativo. Multiplicação de dois números, um positivo e um negativo, sinais diferentes, negativo. 3 vezes 2, 6. Então ficou assim, ó. Olha, também não tem. Mas aqui, ó, já até vi, olha o que ele fez aqui, pessoal. Ele aplicou a propriedade comutativa, né? Você pode inverter aqui, ó, menos 6. E aqui não tem sinal, é mais. Então ficou assim, ó. Igual a menos 6, ó, menos 6. Aqui não tem sinal, é mais 3 raiz quadrada de 7. Ele colocou na ordem da reta numérica, né? Do lado da mão esquerda o negativo, depois o positivo. Então ficou aqui, ó. É a alternativa C, que é a resposta correta. Beleza? Então ficou assim a resposta final. Beleza, pessoal? Quem gostou, por favor, dá um joinha. E quem não é inscrito, se inscreve no canal. Um abraço do professor Nivaldo Galvão e até a próxima aula.